Salve galerinha, vamos embora para mais um vídeo no canal. Vídeo hoje de tiro curto, tá? Primeira rodada do retorno, então a gente vai tentar ir com força máxima aí nessa rodada, pensando em algumas peças bastante ousadas, tentar pensar em alguma peça diferencial, visando ali as estatísticas e análises, né? Para ver se cruza ali um jogador diferente. Na rodada passada, nosso time fez até com uma pontuação mediana. Fechamos turnos com uma pontuação boa, vou mostrar para vocês na tela. E depois, em seguida, vamos trazer a análise de SG para vocês, aí um top 4 para essa rodada, beleza? Então, se você for novo no canal, não esqueça de se inscrever, que ajuda bastante no crescimento. E vamos embora aí para o vídeo. Então, galera, fechamos aí o primeiro turno com 1.393 pontos. Nossa maior pontuação foi 120 pontos na rodada de número 5. E 41 pontos na rodada de número 3 foi a nossa menor pontuação. Um patrimônio de 150. Estamos com a média de 73 pontos. Eu quero fechar com pelo menos 80 pontos, então vamos correr atrás desse prejuízo. Algumas rodadas a gente se manteve muito na média ali, algumas rodadas muito abaixo. Depois tivemos uma crescente e agora estamos na faixa dos 70 pontos. Então vamos tentar melhorar essa nossa média e para essa rodada eu vou tentar inovar a estratégia. Então vamos embora para a nossa análise de SG. Então galera, bora iniciar nossa análise de SG para essa rodada, primeira rodada do retorno, tá? Então vamos começar aqui com o nosso top 1 para a rodada, vai ser o Internacional, que vai pegar um Fortaleza. Na análise de cedimentos aqui nos últimos 5 jogos, o Fortaleza cedeu 3 SG e o time do Inter conquistou em 2 oportunidades. Então em cima disso vamos olhar a análise de goleiro, né? Se o goleiro do Inter é uma boa para a rodada. O time do Fortaleza cedeu 9.6 nos últimos 3 jogos. Nos últimos 3 jogos os goleiros fizeram bastante defesa, pelo mínimo aí, de 3 defesas. O Tadeu fez 9 pontos, o Everton fez 3, tomando gol, e o goleiro do Flamengo fez 17, mas pegou um pênalti. Ou seja, goleiro contra o Fortaleza jogando como visitante, está produzindo muitos scouts básicos, é um baita nome. Segundo SG como mandante é o Fluminense. Nos últimos 5 jogos, o América Mineiro só cedeu 1 SG, que foi inclusive para o Goiás na última rodada. Já o Fluminense com o mando de campo conquistou 2 SG nos últimos 5 jogos. Aquele 1x0 contra o Santos e o 0x0 contra o Flamengo. Vamos ver a análise de goleiro. Nos 3 últimos jogos em casa, o Fábio fez ali 8 pontos contra o Flamengo, 5 contra o Santos e 4.5 contra o Palmeiras, mesmo tomando gol. Ou seja, baita nome para mim para a rodada. Então as duas opções de mando de campo, temos Fábio e o goleiro do Internacional, beleza? Então esses são os dois nomes, né? Top 2 de SG. Temos também, jogando com o mando de campo, um Goiás que conquistou 4 SG nos últimos 5 jogos. Incrível esse Goiás, hein? Mas o único empecilho é que vai pegar um time que faz gols do jogo, né? Você vê, o Goiás segurou SG em cima do América, do Fortaleza, do Cruzeiro e do Atlético Mineiro. São times que não estão numa boa fase, tá? Agora, o Atlético Paranaense, cara, não cedeu nenhum SG. Marcou gol todos os jogos. Então, por isso que eu não coloquei o Goiás aí no top 4. Agora, times como visitante. O primeiro time como visitante é o Bragantino. Nos últimos 5 jogos segurou 3 SG. E o Bahia cedeu 4. Vamos dar uma olhada nos jogos que o Bragantino segurou SG. Na última que tomou gol de pênalti, fez aquele gol, né? O Vasco de pênalti. Então por isso que perdeu o SG. Segurou SG contra o Curitiba. Segurou SG contra o Fortaleza. Segurou SG contra o Internacional. Tá? Então tomou gol apenas de Vasco e Botafogo. Bragantino, olho nele. E agora o Bahia, jogando com o mando de campo, passou em branco em 4 oportunidades. Na verdade, não é com mando de campo, nos últimos 5 jogos, né, não marcou gol em 4 oportunidades. Então tomou 1x0 do Atlético Mineiro, fez 3 gols contra o América, 0x0 contra o São Paulo, 0x0 contra o Corinthians, 2x0 contra o CAP. Então o time do Bahia fez gol apenas na rodada passada, anterior, né, a essa que aconteceu, 3x1 em cima do América. Então em cima disso vamos dar uma olhada nos goleiros. Então galera, bora iniciar nossa análise de SG para essa rodada, primeira rodada do retorno, tá? Então vamos começar aqui com o nosso top 1 para a rodada, vai ser o Internacional, que vai pegar um Fortaleza. Na análise de cedimentos aqui nos últimos 5 jogos, o Fortaleza cedeu 3 SG e o time do Inter conquistou em 2 oportunidades. Então em cima disso vamos olhar a análise de goleiro, né? Se o goleiro do Inter é uma boa para a rodada. O time do Fortaleza cedeu 9.6 nos últimos 3 jogos. Nos últimos 3 jogos os goleiros fizeram bastante defesa, pelo mínimo aí, de 3 defesas. O Tadeu fez 9 pontos, o Everton fez 3, tomando gol, e o goleiro do Flamengo fez 17, mas pegou um pênalti. Ou seja, goleiro contra o Fortaleza jogando como visitante, está produzindo muitos scouts básicos, é um baita nome.
Segundo SG como mandante é o Fluminense. Nos últimos 5 jogos, o América Mineiro só cedeu um SG, que foi inclusive para o Goiás na última rodada. Já o Fluminense com o mando de campo conquistou 2 SG nos últimos 5 jogos. Aquele 1 a 0 contra o Santos e o 0 a 0 contra o Flamengo. Vamos ver a análise de goleiro. Nos 3 últimos jogos em casa, o Fábio fez ali 8 pontos contra o Flamengo, 5 contra o Santos e 4.5 contra o Palmeiras, mesmo tomando gol. Ou seja, baita nome para mim para a rodada. Então as duas opções de mando de campo, temos Fábio e o goleiro do Internacional, beleza? Então esses são os dois nomes, né? Top 2 de SG. Temos também, jogando com o mando de campo, um Goiás que conquistou 4 SG nos últimos 5 jogos. Incrível esse Goiás, hein? Mas o único empecilho é que vai pegar um time que faz gols todo jogo, né? Você vê, o Goiás segurou SG em cima do América, do Fortaleza, do Cruzeiro e do Atlético Mineiro. São times que não estão numa boa fase, tá? Agora, o Atlético Paranaense, cara, não cedeu nenhum SG. Marcou gol todos os jogos. Então, por isso que eu não coloquei o Goiás aí no top 4. Agora, times como visitante. O primeiro time como visitante é o Bragantino. Nos últimos 5 jogos segurou 3 SG. E o Bahia cedeu 4. Vamos dar uma olhada nos jogos que o Bragantino segurou SG. Na última que tomou gol de pênalti, fez aquele gol, né? O Vasco de pênalti. Então, por isso que perdeu o SG. Segurou SG contra o Curitiba. Segurou SG contra o Fortaleza. Segurou SG contra o Internacional. Tá? Então tomou gol apenas de Vasco e Botafogo. Bragantino, olho nele. E agora o Bahia, jogando com o mando de campo, passou em branco em 4 oportunidades. Na verdade, não é com o mando de campo, nos últimos 5 jogos, né, não marcou gol em 4 oportunidades. Então tomou 1 a 0 do Atlético Mineiro, fez 3 gols contra o América, 0 a 0 contra o São Paulo, 0 a 0 contra o Corinthians, 2 a 0 contra o CAP. Então o time do Bahia fez gol apenas na rodada passada, anterior, né, a essa que aconteceu, 3 a 1 em cima do América. Então, em cima disso, vamos dar uma olhada nos goleiros. O goleiro Cleiton, né? Tem conquistado bastante? Ó, tem passado de 5 pontos aí contra o Segura SG. Fez uma defesa, 2 defesas contra o Fortaleza. E contra o Botafogo, fez 2 defesas também. Tá com a média de 2 defesas. Vamos ver se o Bahia cede bastante para goleiro. O Bahia cedeu 4.1 nos últimos 3 jogos. O goleiro do América tomou 4 gols, fez 3 defesas. O Cássio fez 4 defesas. E o goleiro do Grêmio fez 3 defesas. A média de 3 defesas, tá? Então não é muito confiável aí o goleiro do Bragantino, né? Caso vier a tomar gol, vai fazer uma pontuação baixa. Mas para SG tá válido. Agora vamos olhar agora o próximo nome. Para esse próximo SG, com certeza é o Corinthians. Olha só o dado estatístico do Cruzeiro. Nos últimos 5 jogos, cedeu 4 SG. Sendo ele contra Palmeiras, contra Botafogo, contra Goiás e contra Coritiba. Só marcou gol naquele 3 a 3 muito atípico contra o Atlético Paranaense, que o Vitor Roque passou em branco. Então você vê o Cruzeiro está com muita dificuldade de fazer gol, principalmente com o mando de campo, a gente vai olhar ali daqui a pouco. Já o Corinthians, nos últimos 5 jogos, cara, segurou apenas um SG contra o Bahia e tomou gol nos outros jogos ali, jogos de over 2,5 inclusive, mas é um Cruzeiro que não faz muito gols. Vamos ver a estatística de goleiro. Ó, já era desesperado, né? O time do Corinthians conquista muito com o goleiro e o time do Cruzeiro cede bastante. Nos últimos 3 jogos aí com o mando de campo, né, com o Corinthians como visitante, o Cássio fez 11 contra o Atlético, 9.5 contra o Bahia e contra o Internacional fez 0, 2 gols, 2 defesas, né? Então, potencial aqui de 4, 5 defesas para Cássio, um baita nome para a rodada, porque o Cruzeiro cede muito. O Cruzeiro, contra o Botafogo, o Lucas Perry fez 9.5, contra o Goiás o Tadeu fez só 6 e contra o Coritiba o goleiro fez 7.5, ou seja, uma média de 2 a 3 defesas aí vão pôr por jogo. Então, era a expectativa aqui de o Cássio fazendo um 8 pontos, caso venha segurar o SG. Então, esse aí, galera, foram a análise de SG, os 4 nomes aí para a rodada, né, visando aqui a estatística. Aí tem um outro nome, né, que já também é relevante falar, que é o Botafogo. O Botafogo nos últimos 5 jogos aí, ele segurou 2 SG contra o Bragantino e contra o Cruzeiro. Já o São Paulo seria aqui também um time que não marca muitos gols, mas chegada do Lucas aí talvez mude alguma coisa. Nos últimos 3 jogos não marcou gol em 2 oportunidades pelo Brasileiro. E eu vejo potencial para o goleiro do Botafogo por causa disso aqui. Nos últimos 3 jogos, só naquele jogo muito atípico contra o Santos que ele fez -2. Fora isso, ele fez 9.5 em 2 jogos. Já o São Paulo também mitou o goleiro nas últimas rodadas, tá? Contra o Atlético Mineiro, o Matheus fez 7. Contra o Bahia, o Marcos Felipe fez 16.
time de São Paulo finaliza muito, mesmo que fizer gol ali, o goleiro do Botafogo vai produzir pelo menos umas 4 defesas, tá? Provavelmente o Botafogo vai fechar a casinha, mas é um time também que dá para ficar de olho. Vale a pena fazer uma aposta ou outra. Fechou, turma? Esse aí foi a nossa análise de DSG para essa rodada. Dei dica também de alguns goleiros, né, em cima disso. Beleza? Então vamos embora mostrar o nosso time para a rodada. Nossa escalação já está aí na tela. Por enquanto a gente vai de Lucas Moura, Vitor Roque e Hulk. Lucas Moura pela média básica, tá? Estou em dúvida nele aqui, mas por enquanto eu vou com ele. Mesmo ele estando jogando contra o zagueiro, eu vou explicar por quê. No meio de campo a gente vai de John Arias, Rafael Veiga e Arrascaeta. Então, 3 nomes fortes para rodar. Novamente repetindo um meio de campo de Veiga e Arrascaeta. Veiga vai enfrentar um Cuiabá, Arrascaeta vai enfrentar ali um Coritiba. Então são jogos historicamente fáceis aí, independente do momento de cada time. Aqui no ataque eu estou em dúvida em Cano, tá? Talvez eu vá com o Germán Cano no lugar de Lucas Moura. Isso aqui é a minha única dúvida. Para tentar diferenciar um pouco, por isso que eu estou com o Lucas Moura. Nas laterais vamos de Marlon e Marcelo, 2 bons nomes para a rodada. Na zaga eu vou de Vitor Cuesta, pela média básica. Vitor Cuesta está produzindo bastante scouts, vou mostrar aqui por quê. Ó, Vitor Cuesta nos últimos gráficos aqui, ó, mesmo tomando gol ele garante boa pontuação, 2,80, 5. Então, ó, quando segura esse G faz 10. Então o Cuesta vem de uma regularidade absurda, mesmo que tome gol do São Paulo, vai fazer boa pontuação, tá? Por isso eu escalei ele aí. E na outra lateral, como eu falei, o Marlon, né, também é um jogador regular, tem feito boas pontuações, então vamos na segurança aí para essa dupla de zaga. Aí eu tô fazendo uma apostinha no Luan, que não vinha jogando, mas quando jogou o Palmeiras, mesmo não segurando esse G, ele fez boa pontuação, garante uns 2, 3 pontinhos. Agora no gol a gente vai com o goleiro do Internacional. E em casa tem o potencial de fazer um bom jogo, enfrentando um time do Fortaleza que finaliza bastante. Beleza? Mas como eu falei, outras opções são válidas, né? Temos 4, 5 nomes para o gol que compensa para a rodada. Mas por enquanto a gente está assim, nosso treinador é o Paiva, Renato Paiva. Caso eu vá com o Germán Cano, eu consigo pôr um outro treinador aqui. Então por isso que eu vou analisar bem se vale a pena ir com o treinador do Bahia. Show de bola, galera? Então esse aí ficou o nosso time de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, deixa aquele like pra gente, deixa o joinha, que ajuda bastante no crescimento. Compartilhe o vídeo com seu amigo e vamos embora aí tentar acertar o SG essa rodada. Valeu!